Oi pessoal, eu sou o Eduardo, sejam bem-vindos ao Apenas um Trekker. Esse é o segundo vídeo sobre a Bíblia de Star Trek Deep Space Nine. No primeiro vídeo, eu abordei a primeira metade desse documento, que foi escrito pelos criadores da série, Rick Berman e Michael Piller, onde se fala sobre as coisas, digamos assim, sobre Bajor, sobre a estação, sobre o buraco de minhoca, etc. Nesse vídeo eu vou abordar a segunda metade do documento, onde os autores caracterizam os personagens da série. Então fica aí que vai estar bem legal. Tá no ar o Apenas um Trekker. Muito bem, pessoal, estamos de volta aí para comentar mais um elemento instigante do universo de Jornada nas Estrelas. Dessa vez, a Bíblia de Star Trek Deep Space Nine. Segunda parte, desse documento que eu estou fazendo aqui nesse segundo vídeo. Quem não viu o primeiro vídeo, tá aqui em cima em algum lugar e tá depois o link no final do vídeo, desse vídeo aqui também. Bom, nessa parte, da Bíblia, vão ter ali os personagens principais, uma breve caracterização de cada um deles e alguns personagens recorrentes, E dessa situação, duas coisas me surpreenderam. Primeiro, o nome de um personagem, que era diferente. Sim, um personagem que a gente conhece e que a gente ama, tinha um nome diferente. E um outro personagem que foi caracterizado foi planejado, aliás, como um personagem recorrente da série e que no fim isso acabou não acontecendo, graças aos profetas de Bajor, eu digo de antemão. Bueno, primeiro personagem, claro, é o comandante Sisko, Não há nenhuma indicação se ele é um homem branco, se ele é um homem negro, isso ainda não está definido aqui na Bíblia, pelo Berman e pelo Piller. A única informação é que ele é um pai com um filho de 12 anos e viúvo, Perdeu a sua mulher na batalha contra os Borgs, a batalha que foi liderada pelo Capitão Picard, que estava borgificado, em Wolf 359. Então tem algumas informações já bem claras de quem é o capitão e outras que ainda não estão bem definidas, Mas a descrição inicial, de maneira geral, não bate muito com o que o personagem é. Tem uma coisa que eu achei bastante estranha. Eles dizem o seguinte, que o Sisko, ele tem a fala mansa, e é verdade, ele fala de uma maneira suave, mas que isso esconde um temperamento muito forte que ele tem e que ele tenta controlar o tempo todo. E quando ele não consegue controlar o seu próprio temperamento, ele fica furioso consigo mesmo. Eu achei isso bastante ridículo, na verdade, uma caracterização de uma pessoa um pouco ridícula, fica furioso consigo mesmo quando não consegue se controlar, Não me parece, assim, um tipo de personalidade para um capitão, para um herói da Frota Estelar, para o personagem principal de uma série, como Deep Space Nine. Só que isso está nas primeiras linhas, Então isso significa que o pessoal que criou a série, essa dupla aí, eles pensaram isso assim como uma característica marcante, como a alma do personagem, No fim, isso não foi o que aconteceu. O personagem que a gente vê no piloto e no decorrer da série é bem diferente. E o mais interessante de tudo é que em nenhum momento é mencionado o fato dele ser o emissário dos profetas. Isso é chocante, é extremamente assim, da gente ficar, nossa, como assim? Os caras escreveram a Bíblia da série e ainda não mencionavam que ele seria o emissário dos profetas. Ou seja, eles ainda não tinham criado isso. E isso é basilar de Deep Space Nine, É um dos pilares da série, porque vai permear toda a trajetória do Sisko e toda a trajetória daqueles personagens que estão em volta, dele, da estação, de Bajor, cardassianos, o Gul Dukat, que eles também descrevem aqui, eu vou falar mais adiante. Então vejam como é curioso isso, Essa Bíblia ela foi datada pelo menos de 12 de junho de 1992. O início das filmagens de Deep Space Nine ocorre em 18 de agosto de 92, ou seja, 2 meses e uns dias depois desse documento ter sido divulgado, inicia a filmagem da série, ou seja, nesse período de 2 meses foi escrito o roteiro do piloto e foi colocado esse elemento, básico hoje em dia de Deep Space Nine, que é o fato do Sisko ser o emissário dos profetas, que é ele ter essa dualidade, de ser o homem da Frota Estelar e o homem reverenciado pela religião de Bajor. Então isso realmente me chama muito a atenção
nesse documento, né, na análise desse documento. Uma coisa que já estava estabelecida, a paixão dele por beisebol e a amargura com o Picard, né, pelo fato que eu estava falando antes, da Jennifer Sisko ter morrido, né, por causa dos Borgs, né? Inclusive aquele diálogo ríspido que eles têm, o primeiro diálogo, né, onde o Picard pergunta se eles já se conheciam e ele diz que sim, tinham se conhecido em batalha, já está descrito aqui na Bíblia. Isso significa que um traço importante da personalidade do Sisko, né, no piloto, pelo menos isso vai ficar muito claro, e aí vai ser resolvido no próprio piloto, que é ele estar preso, né, naquele momento da morte da mulher dele, que ele nunca superou. E os profetas, né, naquela questão deles viverem numa existência não linear, eles vão ajudar o Sisko a superar isso. E a nossa segunda personagem, é claro, Kira Nerys, né? Primeiro oficial da estação Deep Space Nine, bajoriana, uma figura importante da resistência de Bajor contra os cardassianos e que colaborou para a expulsão destes, né, do planeta. É interessante que o Piller e o Berman, eles levantam uma hipótese, eles não cravam assim definitivamente, mas eles sugerem que a Kira foi indicada para o posto de ligação entre a frota estelar e o governo provisório bajoriano pelo caráter dela, de ser uma pessoa muito objetiva e muito franca, né? Ou seja, para que ela demonstrasse realmente quais as intenções, né, do governo de Bajor, o que eles desejavam ali. Apesar dela ser contrária, né, à presença da federação. Ela não queria a federação. Ela desejava que Bajor, após a libertação dos cardassianos, seguisse o seu rumo de maneira totalmente independente, sem intermediário. E isso está na base do fato dela não confiar no Sisko, que está previsto aqui na Bíblia. Isso acontece no primeiro episódio, né, no piloto. Ela ocupa o escritório que será do Sisko, isso também está previsto aqui, está descrito aqui, e ela não confia nele justamente por ele ser da Federação, da Frota Estelar, e ela não deseja a presença deles ali. Mas, claro, já em seguida se prevê que ela vai passar a respeitar e admirar o seu comandante. Uma última coisa sobre a Kira, né, se destaca muito o ódio que ela tem pelos cardassianos, é um ódio plenamente justificado, tendo em vista todo o horror, né, que eles impuseram ao povo bajoriano, e se destaca as atrocidades, essa é a palavra, que ela cometeu contra esse inimigo, né? Não acho que seja um caso de usar atrocidades. Quem fazia atrocidades mesmo eram os cardassianos. Ela apenas resistiu contra eles. E ainda um dado bem interessante é que eles colocam a situação da seguinte forma. A Kira foi uma guerrilheira e agora ela faz parte do poder, né? E um poder que está vinculado à federação. Então seus ex-companheiros de guerrilha, né? Porque agora Bajor se separou em várias facções diferentes, eles a veem como uma vira-casaca. É essa palavra também que eles usam. Então, é uma caracterização muito perfeita da personagem e muito crível. O terceiro personagem a ser caracterizado é o nosso Miles O'Brien, o homem que a gente já conhece da nova geração, um engenheiro brilhante, um cara que conhece hardware da Federação e de diversas outras espécies e civilizações de uma maneira como poucas pessoas conhecem. Ele é um personagem menor na nova geração, um personagem bastante secundário, praticamente um figurante, e aqui vai adquirir um protagonismo enorme, né? Inclusive o O'Brien é o personagem do meu novo livro, que vocês em breve vão ficar conhecendo sobre o que se trata. O O'Brien, ele é descrito como um Irishman, né? Um irlandês, um cara pé no chão, organizado, eficiente, inteligente e que ama o seu trabalho. É uma caracterização muito próxima ao que, de fato, ele é em Deep Space Nine. Os autores recuperam aquele episódio The Wounded, né, onde ele mostra o que aconteceu, né, qual é o passado dele com os cardassianos, em que ele diz que ele não odiava os cardassianos em si, mas odiava a pessoa que ele tinha se tornado por causa deles, né, porque a primeira pessoa que ele matou foi um cardassiano, né, então ele carregava esse trauma, né. Eu acho isso um pouco exagerado, assim, porque o O'Brien não é um personagem sombrio, né? Apesar dele também ser vitimado pelos roteiristas naquela categoria de episódios chamada O'Brien Must Suffer, né? O'Brien deve sofrer. Ele não é uma pessoa sombria, muito pelo contrário, né? Então, eu acho que foi justamente por isso que ele foi trazido para a série, né? Por esse passado com os cardassianos, numa série onde os cardassianos têm um papel importantíssimo, e pelo seu grande conhecimento técnico, né, e a sua grande competência, já que ele está numa estação que foi sabotada e que trabalha com sistemas e máquinas
estranhos, né, à Federação e que vão exigir muito, né, da capacidade dele como engenheiro. Quinta personagem é a Dax, que é descrita inicialmente como uma jovem muito atraente, como uma alienígena e como uma membro da espécie Trill. E aí os autores puxam The Host, né, da nova geração, o episódio onde aparece um Trill pela primeira vez, e descrevem como é o processo, né, por que aquela sociedade tem simbiontes, tem hospedeiros, né, fazem um breve panorama geral. Eles não mencionam, né, a aparência física, porque é diferente. O trio da nova geração é diferente do de Deep Space Nine. A Jazia, aliás, a Terry Farrell, ela fez testes com a maquiagem que foi usada na nova geração, mas daí eu acho que o Rick Berman não aceitou, porque ela era muito bonita. Tem a questão do sexismo aí do Berman, né? Machismo, né? O machismo dele, né? De valorizar muitos atributos físicos da Farrell e da Jazia, e aí ele não permitiu e aí inventou aquela coisa das pintinhas, né, que caracterizam os trios hoje em dia. Mas aí a descrição dela na Bíblia é bastante longa, é a maior, tem 51 linhas, né, ocupa mais de uma página. E aí tem coisas muito perfeitas com que ela foi na série. Por exemplo, ela é caracterizada como uma pessoa sábia, calma, serena, por ter, né, herdado esses 300 anos, né, de experiências que ela tem das 8 vidas passadas, né? Apesar dela ser jovem, então ela tem toda essa sabedoria, né? Eles caracterizam ela até como uma mestre zen de 28 anos, né? Mas por outro lado tem coisas que não estão certas. Por exemplo, eles dizem que o instinto sexual dela, ou instintos juvenis, eles foram refreados justamente por essa carga, né, de experiência que ela tem. E isso não é verdade. A gente sabe que a Jazia tem uma vida sexual ativa e principalmente depois, quando ela começa a se relacionar com o Worf, isso fica ainda mais evidente, né? Eles também apontam aí que há uma tensão sexual dela com o Sisko. Por quê? Já está determinado que o hospedeiro anterior, apesar deles não identificarem o nome, né, como Curzon Dax, não tem o nome ali, ele era amigo do Sisko, né, e mentor do Sisko. Isso está na Bíblia e é bem certinho. Mas daí, por o fato dela ser uma mulher, agora jovem e bonita, né, Berman insiste nisso, o Sisko teria uma atração e ela teria uma atração pelo Sisko. Isso não acontece em hipótese alguma, né? Ali há uma breve cena onde aparentemente o Sisko demonstra, claro, que ela é uma mulher bonita, isso é inegável, mas não há em nenhum momento essa atração entre os dois. E por fim eles indicam que há uma grande amizade com a Kira, né? Só que de maneira invertida e papéis, né? Eles dizem que a Jazia, né, é convidada pela Kira para relaxar, né, porque ela seria muito tensa. E é uma contradição, né, eles estão dizendo que ela é serena e agora a Kira, que é toda nervosinha, pede para ela relaxar. Quando é o contrário, né, a Jazia que leva ela para as holosuites para que ela relaxe e se entregue um pouco aos prazeres da vida, né. Então isso realmente não se concretizou na série. Quinto personagem, Odo, nosso shapeshifter. A história dele é basicamente a mesma. Aqui já estava bem delineado o que vai ser aproveitado na série, como ele vai ser apresentado na série, né? Um homem de meia idade, ele é um shapeshifter, né, alienígena, ele consegue se transformar em várias formas e tal, tem a forma gelatinosa, naturalmente. Ele serviu como uma espécie de homem-elefante, eles fazem essa analogia, né, para os cardassianos que se divertiam às custas dele. Eles dizem que ele é um pouco grosseiro. Isso não é grosseiro, né? Ele é seco às vezes, mas ele é muito educado. Mas daí, por ele ser o alienígena, e isso é interessante, eles colocam que ele é aquele personagem que vai ser o observador do comportamento humano, né? E que nessas observações que ele faz, ele acaba ficando num limiar ali que a gente não consegue definir muito bem entre ser crítico e entre ser cínico, né, em relação aos seres humanos. Uma coisa muito interessante sobre o Odo é que ele percebe, né, na descoberta do wormhole, né, que foi descoberto pelo Sisko e pela Dax, a chance dele encontrar a sua espécie, que ele não sabe qual é. E isso, de fato, né, é apresentado no piloto. Outra questão que também está presente no Odo é que ele considera que talvez possa ser um traço inato da sua espécie o senso de justiça. E já se prevê aquela fala dele, né, de que as leis passam, as leis mudam, mas justiça é justiça. E a amizade com a Kira também já está determinada aqui, né, como assim, uma amizade que vem de antes, né, do fim da ocupação e antes da presença da Frota Estelar. Sexto personagem, Quark, definido como
o bartender Ferengi. 3 palavrinhas, né, definem o Quark. A descrição do Quark é breve, eles falam mais sobre como são os Ferengues, né? Feios, baixinhos, sexistas, obcecados unicamente pelo lucro, né? Então, é basicamente essa descrição que eles fazem dos Ferengues e do Quark. Quase tudo que está ali corresponde ao que o Quark é na série, né? Mas tem uma coisa absolutamente estranha e que nunca aconteceu. Eles dizem que o Cisco e o Quark formam uma grande amizade, que vão passar muito tempo juntos, né? Isso é absolutamente ridículo, não aconteceu, né? Foi algo muito estranho de se pensar, né? Certamente não teria funcionado, né? Especialmente quando a gente pensa na relação que existe entre o Quark e o Odo, né? Então, pensar que o Cisco e o Quark seriam amigos, não, isso aí realmente não funciona. E o 7º personagem é Julian Amoros. Isso mesmo, não era Julian Bashir ainda. Julian Amoros, mas que raio de nome é esse? É um nome de origem hispânica, né, diferente então de Bashir, que é um nome árabe, e que tinha sido pensado originalmente como o nome do nosso bom e jovem doutor da Deep Space Nine. A questão é que já se sabia que seria um personagem étnico, né, como se diz quando não é um personagem padrão, branco, e os autores escrevem o seguinte, olha, ele pode ter um sotaque, né, isso vai depender do ator que for escalado para viver o papel. Também não se sabia ainda exatamente qual seria, né, a etnia dele. E no fim, o Julian acabou tendo um sotaque britânico. Ele é descrito como ingênuo, charmoso e pretensioso. Eu acho que essa é uma descrição absolutamente fiel ao Julian que a gente conhece, ao menos assim, aquele Julian bem jovenzinho, né, da primeira, da segunda temporada, ali, antes da Guerra do Dominion. E outras informações muito precisas é que ele escolheu ir servir na Deep Space Nine, lá nas franjas, né, na borda da fronteira do espaço conhecido da Federação, porque era onde os heróis eram forjados, era aquele ambiente selvagem, né? E é exatamente isso que ele fala no piloto, né? E aí até o motivo dele ter um atrito com a Kira, que xinga ele, que diz, olha, o que tu chama de selvagem, isso aqui é o meu lar. E aí, na verdade, esse atrito ele está previsto na Bíblia, mas de maneira muito diferente, né? O que acontece ali de uma maneira circunstancial, quando ela fica braba porque ele falou uma besteira, né, sobre Bajor, na verdade é que estava previsto como eles serem assim antagonistas. Ele está descrito como sendo a antítese da Kira, né, e que a Kira não vai com a cara dele. E aí ele é o personagem aqui, descrito na Bíblia, que mais tem relações com outros personagens, que mais personagens são citados no seu verbete, né? É citado o O'Brien, que então já se prevê a amizade com ele, a Jadzia, que seria uma protetora dele, o Cisco, ao qual ele tem medo, né? E, como eu falei, a Kira, que teria esse antagonismo. Isso faz sentido por ele ser o personagem mais jovem, né? E também por ele ser o médico, que afinal de contas é a quem todos recorrem no fim. Muito bem, esses são os 7 personagens caracterizados como o elenco principal de Deep Space Nine. E agora nós vamos ver os personagens recorrentes, né? Que me surpreenderam por 2 motivos. O primeiro deles é o Jake. O primeiro motivo que me surpreendeu. O segundo eu falo mais pro fim. O Jake, na verdade, ele é um membro do elenco principal da série, né? Não é um personagem recorrente. Então, ele é descrito como filho do capitão, do comandante, aliás, né? Na primeira temporada. Ele é o filho do comandante e ele é um jovem que cresceu no espaço. Ele tem uma amargura, né? Que é o fato de considerar que por viver no espaço isso causou a morte da mãe dele e que isso o acompanha durante muito tempo. Isso não acontece com o personagem. A gente não vê ele preso a esse passado como o Cisco era no início, né? Então essa descrição aqui ela não emplacou. E aí eles dizem que ele tem uma coleção de programas de holodeck com paisagens da Terra, as quais ele está sempre usando. Isso também não acontece, né? Na verdade, essa descrição aqui ela é representada no piloto através daquela cena, da primeira cena na qual ele aparece, quando o Cisco entra no holodeck e ele está pescando, né, numa paisagem bucólica. Ele é apresentado como alguém muito próximo ao pai e realmente a relação do Cisco e dele é uma das coisas mais bonitas de Deep Space Nine e também é apresentado como um amigo do Nog, que vai formar uma amizade com o Nog e o Nog é descrito como uma má companhia. Então vamos falar do Nog. O Nog é descrito como aquele guri que nenhum pai quer perto do seu filho, né? Que é um Ferengue, que faz coisas erradas, né? Mas o que é interessante, que está errado aqui, que não quer dizer, não é errado não, eles escreveram assim, depois não foi aproveitado na série, é que diz que ele é filho
de um funcionário qualquer do Quark, né? Um outro Ferengi que trabalha para o Quark. Ou seja, não se menciona o Ron, né? E não se menciona o fato que a gente conhece na série de que ele é sobrinho do Quark, né? E uma coisa interessante dele iniciar assim sendo esse bad boy, digamos assim, vejam que arco, né, maravilhoso esse personagem tem ao longo da série, porque ele vai se tornar um oficial da Frota Estelar. Daquele menino que aparece roubando alguma coisa ali nas primeiras cenas do piloto, até um oficial da Frota Estelar. Depois nós temos a Keiko também. A mulher do O'Brien, ela é descrita como uma pessoa que não gosta da estação Deep Space Nine, isso está certo, é exatamente assim, mas que ela acaba aceitando porque é importante, né, aquele posto, aquela promoção para o seu marido. E, por fim, ela percebe que existe uma deficiência, né, de escolas na estação e ela resolve ser professora e abrir uma escola. Isso também acontece. Muito bem, o nosso Gul Dukat, o grande vilão de Deep Space Nine. E aqui ele não é um grande vilão, porque os autores gastam apenas 7 linhas para descrevê-lo. Casa dos 40 anos, além de cardassiano, claro, macho, né? O cara que oferece sempre um perigo para Bajor, para os cardassianos, que foi o ex-administrador da estação Deep Space Nine, e só isso. E por quê? Porque o Gul Dukat ele precisa desse antagonismo com o Cisco, e esse antagonismo vem e vai se desenvolver brilhantemente, né, a partir das últimas temporadas da série, com o fato do Cisco ser o emissário, ou seja, e o Cisco ainda não é o emissário, é inacreditável isso, não dá para acreditar, o Cisco não era o emissário dos profetas, né? Então faz muito sentido a gente ver como o Gul Dukat ainda é um personagem muito pequenininho aqui, de acordo com a Bíblia de Deep Space Nine. Kai Opaka, líder espiritual do povo bajoriano, depois será Kai Wynn, né? Mas inicialmente é Kai Opaka. Ela é apresentada como uma figura que desafia a lógica humana, claro, né, pelo seu misticismo, sua relação com os profetas, né, por saber explorar o pá, né, pá, o seu pá é forte, né, eles descrevem como energia meridiana, que é uma coisa da acupuntura, é, mas assim como eles exemplificam o que seria essa energia chamada de pá, né, que ela conhece tão bem, e ela é estabelecido que ela vai ter uma relação forte e próxima com o Cisco. Ela vai dizer para o Cisco, olha, a tua jornada, tu tá numa jornada pessoal e tu veio para cá para descobrir o templo celestial. É exatamente isso que acontece. Mas não se menciona nada ainda como emissário, ou seja, né, essa relação dela com o Cisco é muito assim difusa, né? São só pistas lançadas, não tem nada concreto. E por fim, deixei para o final, aqui não está no final na Bíblia, né? Mas merece ter um destaque, é personagem recorrente Lwaxana Troy. Isso mesmo que vocês ouviram. A mãe da conselheira Troy, betazoide, extravagante, exuberante, seria uma personagem recorrente, né, de Star Trek. Eu não sei se era alguma gratidão com a Majel Barrett, né, para colocar lá na série dessa forma, mas ela não tem absolutamente nada a ver com Deep Space Nine, né, pelo seu estilo de extravagante, como eu dizia, e ela vai no fim, vai aparecer em 3 episódios ao longo de toda a série, né? Na primeira, na terceira e na quarta temporada, e sempre envolta ali com o Odo, né? E isso já está na Bíblia, né? Dizendo que ela sempre vai ter um par romântico com o Odo. Mas agora imaginem se, como personagem recorrente, a nossa querida Lwaxana Troy tivesse aparecido em 10, 20, 30 episódios da série. Eles chamam ela de Tia Mamie da Galáxia, né? É uma personagem de um filme de 1958, a mulher do século, que tem uma tia assim extravagante como ela. Bom, fechando, né, a Bíblia, o Berman e o Piller dizem o seguinte: esse é um conjunto de personagens muito diverso, né? E é uma série que tem muito mais conflito interpessoal do que as 2 séries que antecederam, as 2 séries de Star Trek que antecederam. O que é para mim isso? Eles estão conscientes de que eles estão dando um passo além, né, dentro aí da obra de Gene Roddenberry. Eles estão criando uma série que, claro, é de Star Trek, tem todos os elementos de Star Trek, mas tem muitas coisas que as séries, a original e a nova geração, jamais sonharam abordar. E aí eles dizem textualmente, fruto dessa consciência de que eles estavam fazendo uma obra grandiosa e diferenciada. Gene Roddenberry dizia que Star Trek era o Wagon Train no espaço, né? E eles dizem que Deep Space Nine é Fort Laramie, né? Ou seja, eles estão referindo aí um episódio da história dos Estados Unidos
de um forte, né? Uma disputa entre índios e brancos por uma trilha, né? De milhares de quilômetros. Uma disputa para poderem utilizar essa trilha, né? Uma referência muito clara à trilha, que é o buraco de minhoca, né? E sempre vai ter essa disputa de cardassianos, de bajorianos, da federação e depois do Dominion, né? Por essa trilha que liga o quadrante alfa ao quadrante gama. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre a Bíblia de Star Trek Deep Space Nine. É um documento maravilhoso que nos joga luz, né, sobre muitas questões da série, nos mostra coisas que foram planejadas e não foram feitas, ou coisas que foram feitas e não haviam sido planejadas, o que é deveras interessante. Agradeço a quem assistiu o vídeo. O link para o primeiro vídeo está aparecendo aqui. Desejo uma vida longa e próspera a todos. Tchau!